Maio de 1945. O Terceiro Reich está morto. Hitler, um cadáver em seu bunker. A Europa, um continente em escombros. Mas como punir os responsáveis por milhões de mortes? Como escrever as regras de uma justiça que nunca existiu? Neste tribunal improvisado, entre as ruínas de uma Alemanha derrotada, as quatro potências que venceram a guerra, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, encaravam um dilema que desafiava séculos de tradição jurídica. Não se tratava de julgar simples soldados obedecendo ordens, mas os próprios arquitetos do terror nazista, ministros que assinaram leis de extermínio, generais que transformaram campos de batalha em matadouros industriais, e ideólogos que envenenaram uma nação com ódio metódico. Eram homens como Alfred Rosenberg, o filósofo do racismo que justificou o Holocausto com pseudociência. Como Albert Speer, o arquiteto de Hitler que usou escravos para construir monumentos ao Reich. Como Hans Frank, o açougueiro da Polônia, que em seu diário anotou, cinicamente, hoje exterminamos mais 12.000 judeus. Pela primeira vez na história, os líderes de um país não seriam julgados apenas por crimes de guerra, mas por algo mais monstruoso, uma máquina burocrática projetada para desumanizar e aniquilar milhões. O promotor americano Robert Jackson resumiria: eles converteram o assassinato em rotina administrativa, com carimbos, formulários e orçamentos aprovados. O desafio era claro: como condenar crimes tão vastos que não cabiam em nenhum código legal existente? Como garantir que este não seria apenas um linchamento dos vencedores, mas um farol para a justiça futura? A resposta começaria com algo simples, porém revolucionário: provas. Pilhas de documentos nazistas, meticulosamente catalogados, que os próprios acusados nunca imaginaram que seriam usados contra eles. Enquanto outros réus alegavam ignorância sobre o Holocausto, Streicher, editor do jornal Der Stürmer, deixará um rastro de ódio incontestável. Seus artigos, arquivados no Museu do Holocausto dos Estados Unidos, chamavam crianças judias de vermes e publicavam charges de judeus como demônios sugando sangue alemão. Quando confrontado com fotos de Auschwitz, gritou: "Isso é propaganda judaica!" O promotor americano Thomas Dodd mostrou então uma carta de 1942 onde Streicher pedia soluções mais radicais, prova de que ele sabia exatamente o que seus artigos estavam incitando. Eles representavam o triunfo da crueldade organizada, o militar viciado em poder, o ideólogo covarde, e o propagandista sanguinário. Nuremberg provaria que nenhum deles, nem mesmo os mais astutos, poderia escapar do peso das próprias palavras. Pela primeira vez na história, as cortinas do Holocausto foram abertas não por jornalistas ou soldados, mas por um tribunal de justiça. Os projetores do Palácio da Justiça de Nuremberg exibiram imagens até então inimagináveis. Por 37 minutos, a única coisa que se ouvia naquela sala era o choro de tradutores e o tilintar do sistema de som. Até os guardas americanos, veteranos de guerra, choravam. Quando as luzes se acenderam, o juiz britânico Geoffrey Lawrence teve de adiar a sessão, sua mão tremia tanto que não conseguia virar as páginas. Nuremberg não foi apenas um julgamento. Foi um espelho forçado na face da humanidade. Pela primeira vez, o mundo não poderia dizer "não sabíamos". As provas estavam ali, nos documentos meticulosos dos assassinos, nas lágrimas dos sobreviventes, e no silêncio dos carrascos que, por um instante, sequer conseguiram olhar para suas próprias obras. A defesa usou uma carta na manga: cumpríamos ordens. Mas os promotores contra-atacaram com diários e discursos mostrando que aqueles homens não eram robôs. Eram mentes brilhantes que planejaram a guerra e o extermínio. 1º de outubro de 1946, o dia do verdicto. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg chegava ao seu clímax. Após 216 dias de sessões, 33 testemunhas da acusação, 61 da defesa, e mais de 5.000 documentos apresentados como prova, o juiz britânico Geoffrey Lawrence ergueu sua voz naquela manhã fria de outono. Um a um, os réus ouviram seu destino. 12 condenados à forca, incluindo Joachim von Ribbentrop, o arquiteto da diplomacia nazista, Wilhelm Keitel, o general que assinou ordens de execução em massa, e Julius Streicher, o propagandista do ódio. 3 absolvidos,
Hjalmar Schacht, ex-ministro da Economia, Franz von Papen, vice-chanceler, e Hans Fritzsch, chefe de propaganda. O veredicto gerou protestos. Como podiam homens que serviram ao Reich saírem livres? 7 prisões perpétuas, entre eles, Rudolf Hess, o vice de Hitler, e Albert Speer, o arquiteto favorito do Führer. O homem que um dia foi o segundo mais poderoso do Reich não demonstrou arrependimento. Ao ouvir que seria enforcado, virou-se para o guarda americano e disse, em um tom quase teatral, prefiro a forca apodrecer numa cela soviética. Mas Göring não morreria pelas mãos dos carrascos aliados. Na noite de 15 de outubro, horas antes da execução, ele enganou seus vigilantes. Esconderam uma cápsula de cianeto, possivelmente em um tubo de creme dental ou em sua cela, as teorias variam. Quando os guardas o encontraram, já estava morto, deitado em sua cama, com um sorriso irônico no rosto. O último ato de desafio do Reichsmarschall. As execuções, justiça ou vingança? Na madrugada de 16 de outubro, os outros condenados foram levados à forca. Ribbentrop, o primeiro a subir, murmurou, Deus proteja a Alemanha. Keitel, o militar disciplinado até o fim, gritou, Alles für Deutschland. Tudo pela Alemanha. Julius Streicher, mesmo no patíbulo, berrou, Heil Hitler. Suas últimas palavras foram cortadas pela queda da trapdoor. Os corpos foram fotografados, cremados e suas cinzas jogadas no rio Isar, um destino calculado para evitar que seus túmulos se tornassem santuários neonazistas. Nuremberg não foi perfeito. Muitos criminosos fugiram. Algumas sentenças pareciam políticas. Mas pela primeira vez, líderes foram punidos não por perderem uma guerra, mas por começá-la com crueldade sem precedentes. Como escreveu o jornalista William Shirer, era um aviso ao futuro. O poder absoluto não seria mais absoluto. Göring escapou da forca, mas não da história. Seu cianeto foi um último ato de controle, mas seu nome permaneceria para sempre na lista dos maiores criminosos da humanidade. Nuremberg não foi o fim, mas o começo. Seus princípios ecoaram no julgamento de Slobodan Milosevic, no genocídio de Ruanda e no tribunal de Haia. Mas o desafio permanece. Quando o mundo cala, quem pune os criminosos? O julgamento de Nuremberg nos ensinou que a justiça não nasce pronta. Ela é construída por quem ousa confrontar a escuridão com leis, não com vingança. E essa luta, entre o que somos e o que queremos ser, nunca termina. Nuremberg não foi apenas um julgamento. Foi um aviso ao mundo. Um lembrete de que o mal triunfa quando bons homens nada fazem. E uma pergunta que ecoa até hoje: o que você faria se testemunhasse a injustiça? Este vídeo não é só sobre o passado. É sobre o futuro que escolhemos construir. Por isso, deixe seu like se acredita que justiça e memória devem vencer. Inscreva-se para mais histórias que desafiam a humanidade a ser melhor. E nos comentários responda: o que Nuremberg te ensinou?